Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu estou pensando em começar um trabalho aqui nos próximos dias agora para ajudar as pessoas que têm algum tipo de sensibilidade energética. E com isso eu não estou falando de mediunidade e não estou deixando de falar também, mas o foco não é esse, né? A gente não vai falar sobre religião nenhuma, a gente vai falar sobre conexões energéticas. Sabe quando você chega num lugar e você sente, esse lugar está carregado? Você está feliz e entra numa loja, por exemplo, já sente aquele mal-estar tomando conta de você, já faz... Ou então quando você recebe uma boa notícia de uma outra pessoa, né? Tem uma pessoa junto com você e essa pessoa recebe uma boa notícia e de repente você está vibrando junto com ela ali. É como se aquela grande novidade, aquela grande coisa boa que aconteceu com outra pessoa tivesse acontecido com você, né? Você não ficaria mais feliz se aquilo tivesse acontecido com você do que você ficou naquele momento. Né? Existem pessoas que são muito sensíveis e eu costumo dizer que é como se fosse um superpoder. Tem pessoas que têm esse superpoder, essa capacidade de se conectar com as outras pessoas, a capacidade de sentir o que as outras pessoas sentem. E você pode achar que isso é loucura se você não está nesse grupo, mas eu sei que tem muita gente que está me ouvindo isso e que está nesse grupo e que talvez ache que loucura é o que ela está passando, né? Por estar sentindo como se você soubesse o que os outros estão pensando, como se quando uma pessoa te conta uma história, é como se você já conseguisse visualizar quando aquilo aconteceu. Por exemplo, a pessoa está te contando uma história que aconteceu, sei lá, 5 anos atrás, de uma festa de aniversário, e você na tua mente é como se você conseguisse ver a festa, não é? Como se você estivesse lá na festa, como se todos os detalhes que ela vai te falando você soubesse, como se você soubesse qual é a cor da roupa que a pessoa está vestindo, né? É um negócio muito louco isso, mas tem gente que tem isso muito aflorado e muito naturalmente, né? Tem gente que sabe o que os outros estão sentindo, tem gente que consegue sentir a dor que as outras pessoas sentem. Por exemplo, a gente chama isso de empatia. Se uma pessoa tem uma dor de estômago, por exemplo, e chega junto com uma pessoa que é sensível energeticamente, essa pessoa sensível muito provavelmente vai sentir a dor da outra pessoa nela, como se fosse ela que tivesse aquela dor de estômago. Eu sei que isso é muita loucura, eu sei, parece loucura, mas na real é muito normal isso, é mais normal do que parece, é mais normal do que a gente ouve falar por aí. Porque, por exemplo, se você sente isso, você tem a facilidade de falar sobre isso com as outras pessoas, não é normal, não é natural, né? A gente foi meio que educado para não falar sobre isso. Então, do mesmo jeito, outras pessoas que estão ao seu lado podem sentir isso, mas elas não falam sobre isso com você também. Entende? Então esse curso aqui, essa série de vídeos, não sei, na verdade eu estou fazendo esse vídeo aqui agora para ver o que vocês pensam sobre isso. Se vocês têm interesse, se vocês querem, se vocês não querem, se esse é o caminho ou se esse não é, sei lá, estou aqui perguntando para vocês, né? É interessante a gente falar sobre isso? Vocês têm interesse? E a gente entender um pouco mais sobre esses tipos de sensibilidade e também como que a gente pode, no nosso dia a dia, canalizar isso para uma coisa boa ou se bloquear de certa forma para não sentir tanto isso assim de forma tão invasiva na gente, sabe? A ponto de a gente ficar de cama às vezes, a gente ficar doente por causa de problemas que não são nossos, problemas que são de outras pessoas. É uma metáfora aqui que dá para contar, né? Tem o maestro, sabe o maestro? Tem uma orquestra lá, tem 100 violinos lá e os violoncelos e tudo mais. E o maestro é o cara que fica lá na frente, né? Com aqueles varetinhas lá regendo, né, todas aquelas pessoas. E aquele cara ele não está só fazendo uma coreografia, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, tem todo um sentido aquele movimento das mãos, né, e tudo que ele faz. E aquela pessoa durante os ensaios, ele consegue ouvir todos os 100 violinos tocando. E ele sabe, se um deles estiver fora do tempo, ele sabe que tem um fora do tempo e ele sabe qual é. E ele ainda aponta lá, ô fulano, você que está aí, tem que afiar isso aí, ou você está entrando 1/10 de segundo atrasado. Né? Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que tem uma sensibilidade gigante no ouvido, né? Uma sensibilidade auditiva gigantesca. E ele aprendeu a canalizar essa sensibilidade auditiva dele, né? E veio educando ao longo do tempo para a música. Então uma coisa que ele tem é um dom maravilhoso para ser um maestro, né, de uma orquestra, ele tem um dom maravilhoso para ele estar lá e usar essa sensibilidade toda que ele tem. Agora você imagine esse maestro de uma orquestra trabalhando lá naquele pessoal que faz ruas, né, a tubulação de esgoto para rua, e imagina ele com aquelas máquinas, aquelas britadeiras, quebrando o asfalto ali, tá, 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 tá. Você imagina como é que ia estar a cabeça desse cara, porque ele tem uma sensibilidade muito acima da média nos ouvidos dele. Imagina aquele som ali, tá, 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 no ouvido dele o dia inteiro. Para ele isso é muito pior do que para
todas as outras pessoas que vão estar trabalhando naquela obra. E as outras pessoas vão olhar e vão dizer, não, isso é só frescura tua, para com isso, eu já trabalho com isso faz 10 anos, nunca me deu nada e você fica aí de frescura por causa do som, esse som é normal e tal. Só que cada um vive em um mundo diferente, cada um tem uma sensibilidade diferente, né? E é por isso que a gente não deve julgar o outro com base na nossa regra, com base na nossa régua, né? Com base no nosso mapa. Então, é interessante a gente entender de que forma essa nossa sensibilidade funciona, de que forma a gente pode canalizar ela para uma coisa boa, de que forma a gente pode talvez até tornar isso uma profissão, talvez a gente possa tornar até isso um estilo de vida, né? Talvez a gente possa, só mudando a nossa forma de olhar, a gente possa ver uma coisa que antes era um problema, a gente possa transformar ela em uma coisa boa. Como, por exemplo, imagine o cara que trabalhava na obra, que sentia muita dor de cabeça por causa daquele som, e de repente ele descobrir que tem uma sensibilidade auditiva e de repente ele poder estudar música e virar um maestro de uma orquestra. Não seria legal? Né? Então, é mais ou menos por esse caminho, assim, a gente fazer novas abordagens, novos entendimentos e fazer novas formas de olhar para a situação. A gente chama isso de reframing, que é um reenquadramento. A gente olhar para a mesma coisa de um novo ângulo, de uma nova forma. Então eu estou aqui, estou aberto para sugestões de vocês, para críticas, para elogios, para qualquer coisa que vocês quiserem me dizer. Conte aqui para mim, só é importante que vocês me digam alguma coisa para eu saber se eu vou por esse caminho ou se eu não vou, se vocês querem saber disso, se vocês não querem, porque afinal de contas quem produz o conteúdo desse canal aqui são vocês, quem decide o que vai entrar aqui no ar são vocês, então me diga aí, isso aqui é uma dor de vocês? É uma coisa que incomoda vocês ou não? Tá bom? Grande abraço para vocês e até lá!